é porque nós vamos ter que receber de Deus algo extraordinário para termos forças para aceitarmos esse convite. O que é? A união com a verdadeira igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Seja realista, exija o impossível. Esta frase, ela foi utilizada como slogan na Revolução de Sorbonne de maio de 1968. Mas nós vamos pegar essa frase e vamos batizá-la e vamos colocar um tom nesta frase verdadeiro católico. Nós podemos pegar essa frase e colocarmos, interpretarmos assim: seja realista, com Deus nada é impossível. Aí sim, nós temos um verdadeiro sentido de tudo isso. E podemos pegar então este slogan, não mais revolucionário, mas católico, e seja realista, e com Deus tudo é possível, e nós podemos aplicar a liturgia do dia de hoje, essa liturgia tão importante do terceiro domingo do tempo comum. E nós teremos muitos aspectos para comentar. Vamos pegar um ponto. O padre, antes de adentrarmos na liturgia, vamos conhecer um fato para compreendermos melhor. Uns religiosos, uma vez chegaram de visita a uma cidade e iam conhecer a cidade, passaram um tempo de missão, de apostolado naquele local. Entretanto, combinaram com o religioso, aquele que cuidava daquela casa aonde eles estariam, que eles chegariam a um determinado horário. Passou muito tempo e os religiosos não chegaram. Lá por volta das 3 da manhã, chegaram os religiosos, bateram na porta do convento e estavam com muita vergonha por terem atrasado tanto a viagem, e eles não sabiam o que dizer para aquele religioso. E o religioso foi super cordial com ele, foi super amável com todos os outros que estavam chegando de viagem. E eles, todo momento, pediam desculpas. Gostaríamos de pedir desculpas ao Senhor por ter atrasado tanto a viagem. E o religioso sempre em silêncio, não respondia nada para eles. E o religioso mostrou toda a casa, recebeu-os bem, instalou todos esses que chegavam de viagem. E aí no fim, mais uma vez, chegam para ele e diz: irmão, gostaríamos de pedir perdão ao senhor por termos chegado tanto atrasado assim. O nosso combinado era tal hora, atrasamos muito, peço perdão ao senhor. E aí ele saiu com uma resposta, com um princípio, sobretudo, muito bonito. Ele diz: meu irmão, eu gostaria de dizer o seguinte para o senhor: se fosse para mim dormir o quanto eu quisesse, o senhor acha que eu teria feito religioso? E aquele religioso ouviu e falou: nossa, quantos princípios eu posso tirar desta frase tão simples. Esta frase também serve para nós. Esse exemplo serve para nós. Vamos ver como que nós podemos aplicar tudo isso. Nós estamos vendo aqui no Evangelho Nosso Senhor que passa com os apóstolos e vai reunindo os apóstolos e vai evangelizando, vai fazendo apostolado com estes apóstolos. Já pararam para pensar que honra ser um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos imaginar aqui, se nós estivéssemos andando e nos encontrássemos com nosso Senhor, que alegria maior ainda nosso Senhor nos dirigir até nós e dizer: meu filho, minha filha, quer ser um apóstolo? Quer me ajudar no apostolado, na evangelização? E imagina que honra, todo mundo ficaria contentíssimo. E tem um ponto nesse evangelho que nós podemos ver também, mas não é para honra que nosso Senhor chama os apóstolos dele. Que coisa curiosa! Para que Deus nos chama?
Para que Deus chamou os apóstolos? Para a luta. Para a luta. Para o sofrimento. Aí nós entendemos a história deste monge, desse religioso. Se eu quisesse dormir o quanto quisesse, se eu quisesse aproveitar a vida, o senhor acha que eu teria sido religioso? O senhor acha que eu teria entrado para um convento, para um mosteiro? Isso se aplica para nós também, como filhos da Igreja Católica. Nosso Senhor nos dá essa honra de pertencermos à Igreja Católica. Entretanto, não é para a honra que nosso Senhor nos chama, e sim para a luta, e sim para o sofrimento. Mas um outro ponto que nós podemos colocar: e eu, que estou aqui nesta igreja, como que se passa essa história comigo? Nosso Senhor chama os discípulos, reúne os apóstolos. Nosso Senhor passa por mim hoje? Sim, nosso Senhor passa. Nós podemos contemplar, viver nos dias de hoje. Não é uma contemplação, mas é com dor que nós assistimos isso. A igreja nunca na história foi tão perseguida. Nunca na história a igreja foi tão vilipendiada. Nunca na história a igreja foi tão deixada de lado. Entretanto, nós poderíamos pensar, se não tivesse aquela promessa de Nosso Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós poderíamos pensar, talvez daqui a pouquinho a igreja estaria no seu último suspiro, prestes a morrer. Entretanto, é nesse momento que Nosso Senhor passa pelos apóstolos, e nesse momento que Nosso Senhor passa por mim também. É nesse momento que Nosso Senhor nos visita, e Nosso Senhor nos diz, assim como Ele disse para os apóstolos: vinde após mim. E Ele nos convida a lutar por Ele. Então esse é o cerne da liturgia do dia de hoje, um convite, uma conclamação de Deus para lutarmos, para estarmos a serviço de Deus. O moço rico, aquele que nós contemplamos no Evangelho, aquela parábola, aquela história daquele jovem que foi chamado por Deus. Nós sabemos bem o que se passou com ele. Ele rejeitou a Nosso Senhor. Os apóstolos aceitaram a Nosso Senhor. E eu aceitaria esse convite que Deus me faz no dia de hoje, nesta liturgia? E aqui nós teremos a resposta, se vamos aceitar ou não, é porque nós vamos ter que receber de Deus algo extraordinário, para termos forças para aceitarmos esse convite. O que é? A união com a verdadeira igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um ponto. Como que eu vou perseverar? Como que eu vou lutar por Deus? Estando unido a Ele, estando unido à sua verdadeira igreja. Mais um ponto, nós vemos aqui na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo é quem nos diz: sede bem unidos. Então é este ponto, através deste ponto que nós devemos alicerçar a nossa luta, devemos alicerçar a nossa confiança em Deus. E aqui nós temos mais um ponto: confiar em Deus, porque Deus nunca abandona ninguém. Nossa Senhora também nunca abandona ninguém. E para concluir, temos um fato que o padre gostaria de narrar. Ao ler essa semana um novo livro que foi lançado pelo Monsenhor João, Maria Santíssima, o paraíso de Deus revelado aos homens. Olha que título extraordinário. E neste livro tem um fato para exemplificar como Nossa Senhora nunca abandona nenhum filho dela, como Deus nunca nos abandona. O Monsenhor João, ele narra um fato que ele diz: foi a maior graça que eu recebi na minha vida. Eu estava atendendo confissão
na Igreja dos Arautos do Evangelho, num retiro, após um retiro que ele pregou. Era o dia 12 de julho de 2008. Em determinado momento, ele sente uma graça no seu coração, no seu íntimo, e ele percebe que Nossa Senhora o carregava no colo. Mais ou menos como essas imagens tão bonitas que nós vemos. Nossa Senhora como uma verdadeira mãe que segura o seu filho e apoia o queixo dela sobre a cabeça do seu filho. E esse filho descansa tranquilamente. E ele diz: eu senti mais. Nossa Senhora não só me segurava no colo, mas Nossa Senhora me abraçava. Olha que coisa extraordinária. Já pensou sermos abraçados por Nossa Senhora, por Deus? Ele disse: pois bem, esta graça que eu recebi, como o Padre já enunciou, foi a maior graça que eu recebi de Maria Santíssima ao longo de minha vida. E nós sabemos que Monsenhor João, pouco tempo depois, sofreu um AVC. Era Deus, era Nossa Senhora que preparava esse caminho, esse longo calvário. Queriam pedir para ele, pouco tempo depois. Entretanto, Deus já consolava. Deus queria dar um sinal para este eleito dele. Nossa Senhora queria dar um sinal: meu filho, estamos juntos, nós não lhe abandonaremos. E isso serve para mim também. Tudo isso que contemplamos na liturgia de hoje, nós podemos ter essa certeza interior: Deus jamais nos abandonará. E é como nós vemos na liturgia, esta grande luz, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, esta grande luz que está a nos guiar, que está a guiar a humanidade. Então vamos pedir de maneira especial que esta luz, se nós a seguirmos com amor, com confiança, irmos defender a Deus através da luta, através do apostolado, com todo o amor, com todo o empenho, nós estaremos no caminho que nos levará ao reino de Maria. E algo muito bonito que o Monsenhor concluía ao narrar esse fato em seu livro. Ele dizia: no reino de Maria não será apenas uma pessoa que será abraçada por Nossa Senhora, e sim toda a humanidade sentirá o abraço de Maria Santíssima, sentirá que jamais Deus, que jamais Maria Santíssima lhes abandonaram ao longo da história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe já e não deixe de colocar abaixo o seu comentário. Volte sempre para conferir as novidades e conheça assim toda a verdade sobre os arautos do Evangelho.